Bom pessoal, bom dia. Queria começar aqui agradecendo o pessoal que contribuiu aí com o canal, tá? Muito obrigado. E agora eu vou fazer um vídeo aqui, começar a falar um pouco dos chakras e algumas coisas aí, a visão que tem ali nos fundamentos da sabedoria hiperbórea sobre os chakras, tá? Lembrando que é o que eu entendi, tá, da coisa. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar isso. E os chakras, eles têm. Na verdade, existem várias visões, né, sobre os chakras. Eu vou trazer aqui algumas delas. E a sabedoria hiperbórea ela tem uma visão interessante sobre os chakras, uma visão meio diferente até, que ela fala que os chakras eles são repositórios. Eles são eles armazenam, né, todas as experiências de todas as vidas que você já teve. Então os chakras eles são aquilo que alimentam ali, né, os registros akáshicos ali ou as experiências que você teve. Então toda a experiência que você teve, elas ficam armazenadas, né, nos seus chakras, tanto que todo chakra está ligado a uma glândula, né? Você tem 7 centros principais de glândulas no seu corpo, né, que são reflexos do chakra, porque o corpo astral ele reflete no corpo físico, né? O corpo físico seria uma sombra, uma projeção do astral. Então, os 7 centros de energia do plano astral, né, eles são refletidos em 7 principais glândulas, né? Os centros de glândulas, às vezes pode ser mais de uma glândula, mas de uma maneira geral são 7 centros de glândulas que tem no seu corpo. E as glândulas estão ligadas com prazer, sensação e equilíbrios hormonais, né? Mas isso eu vou falar mais pra frente. Agora eu vou falar só a questão dos repositórios. Então esses centros de energia eles seriam como discos, né? Tanto que se você pegar aqui um CD mesmo, eles seriam discos, né? CDs. Por isso que eu gosto do termo record, tanto que o disco de vinil ele chama record, né? Que é record, né? Ou recordar, ou também cordar, né? Recordar, ou regravar, ou gravar. E é interessante porque os chakras eles seriam discos, né? Pelo que fala nos fundamentos, os chakras seriam discos, que seriam repositórios, né? Eu uso exemplos para ficar mais fácil de entender, tá? Não é para levar a coisa ao pé da letra, mas é um exemplo para vocês entenderem. O disco seria uma ideia de armazenamento, né? Um repositório. O CD já é uma coisa mais antiga, né? Hoje em dia já é muito mais, tem coisa muito mais atual. Mas eu gosto do CD até porque ele é redondinho, né? Como os centros de energia dos chakras. Então fica mais fácil de entender. Então imagina que os chakras eles são centros de energia, repositórios que gravam todas as informações que você passou durante a sua vida, né? Cada chakra está ligado com algum tipo de emoção ou com algum tipo de situação, mas de uma maneira geral eles gravam tudo. E aí quando você desencarna, você retorna ali, né, para a mônada, e isso na matriz, né, na Matrix. Você retorna para a mônada, os seres ali, os arcontes, os seres do plano astral, seres de luz, entre aspas ali, né, eles vão limpar todos os seus chakras, quer dizer, vão recolher todas as experiências que você teve, e tudo isso vai para a sua mônada. A sua não, né, para a mônada do programa. E tudo isso vai alimentar a mônada. Então, quando a gente fala, por exemplo, a questão de o programa, de alimentar o programa, não é necessariamente alimentar o programa com energia, tá? Não é que o demiurgo ele realmente precise exatamente sugar a nossa energia, né?
Eles usam sim toda a energia que tem dentro do programa, mas o principal desse programa são as experiências, né? É acumular experiências. Eles, basicamente, as nossas experiências alimentam a evolução das mônadas. Basicamente seria isso. Então, quando você desencarna, vai para a mônada e a mônada vai pegar todas as experiências, armazenar, limpar todos os seus chakras e vai reencarnar de novo. É o que eles falam em mais ou menos aquela reavaliação de vida, né? Ou reavaliação do pós-vida ali. Seria para refazer ali um plano encarnatório. Isso na visão da matriz, né? Agora, o que a sabedoria hiperbórea fala é que a gente tem que se libertar disso, né? Se libertar para não participar mais disso. Mas, enfim, essa é a visão da coisa. Então, os chakras seriam repositórios, seriam aqui vórtices de energia, e eles guardam todas as suas encarnações desde que o programa começou. É mais ou menos isso, desde que o programa começou. Então, a ideia, pelo menos o que eu entendi, né, dos fundamentos ali da sabedoria hiperbórea e de todos os livros, na verdade, né, da sabedoria hiperbórea, é que o espírito ele foi atrelado a uma mônada. O espírito foi atrelado a uma mônada e para dar energia, a energia do espírito que alimenta esse processo. E é a partir da mônada que se criam os fractais, né? Tanto que o pessoal fala, mas o espírito é fractal, Não. O espírito foi associado, imagina que a mônada é o primeiro tom, é a primeira nota da música. Aqui, ó. O espírito foi associado a ela e a partir da energia do espírito, a mônada cria os fractais. Tá vendo? É como uma árvore genealógica. Eu vou dar um exemplo para vocês. É só um exemplo, tá? Para tentar explicar isso aqui. Então, o espírito foi associado à mônada, né, que é o primeiro. Não tinha divisão. Até aí não tinha divisão. A coisa era completa, né? Era totalidade. Era a primeira nota musical. A partir daqui, se dividiu na polaridade, positivo e negativo, já criou 2. E depois a coisa foi se fractalizando. Então é assim que funciona o universo fractal. Mas isso é feito pela mônada, beleza? É feito na mônada. Eu gosto de um exemplo por exemplo, se você pegar um jogo, né? Pegar um jogo virtual. E é só fazer um paralelo aqui, tanto que se você pegar o símbolo da mônada, ele é igual ao símbolo de um CD, tá vendo? Olha que interessante. O símbolo da mônada é o símbolo de um CD também. Mas voltando aqui para a questão, né? Então o espírito pelo menos o que eu entendi da sabedoria hiperbórea, tá? O que eu entendi. O espírito foi atrelado a uma mônada e a partir da mônada se criam os fractais, usando a energia ali, a potência do espírito, tá? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui de um jogo virtual. Isso aqui são save games, tá? Save games de um jogo virtual. Cada personagem desse daqui, né? Cada save desse aqui é um personagem diferente, beleza? Cada save desse aqui é um personagem diferente. Então você pode pensar o seguinte: cada save game desse aqui é um fractal da mônada. A mônada seria o servidor central, aonde o jogo roda. E o espírito é o cara que está jogando, é o cara que está fora, entendeu? O cara que está jogando. Então o espírito não é os personagens e o espírito não é o programa. O espírito está rodando o programa, ele está fora, beleza? Então imagina que você está jogando um jogo e criou vários personagens dentro de um jogo. A mônada seria o jogo, aonde a coisa funciona, o servidor ali onde o jogo roda, né? E cada personagem seria um fractal dessa mônada. Só para vocês entenderem, tá? Uma maneira de tentar explicar para vocês.
Tanto que, vamos lá, né? Novamente, o símbolo da mônada. Qual que é o símbolo da mônada? É um ponto central. Tá vendo? Isso aqui é uma mônada. Ó, mônade. Ela é um ponto central que transmite em espiral informação. Então, é um ponto central que transmite informação em espiral, né? Se você olhar a mônada de cima, ela parece até pode-se dizer até que ela parece um CD mesmo. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o símbolo da mônada, ó. Ela parece um CD, muito parecido com a imagem do CD, ó. E para os antigos esse também era o símbolo do Sol, tá? Então, um ponto central de transmissão. Vamos lá. Só fazendo um paralelo aqui, uma coisa que é estranha. Muitas estrelas se parecem com o símbolo da mônada, né? Tanto que essa é uma opinião minha. Eu acho que cada estrela no firmamento é uma mônada, é um ponto central de transmissão, né? Essa é mais uma teoria minha, novamente, mas é interessante também. Ó, isso aqui é um CD, isso aqui é uma estrela, filmagem de uma estrela, né? Muito, vamos dizer assim, muita coincidência demais, eu acho, né? Deixa eu fechar ele aqui. Eu acho que isso aqui é coincidência até demais, né? Mas tá aí, ó. Aqui é uma filmagem de uma estrela. E isso aqui é a imagem de um CD, né? Meio parecido, né? Eu acredito que as estrelas do firmamento são mônadas, né? São pontos de transmissão para dentro da matriz. Então, olha aqui, ó. Outra coisa também, o Sol, muito parecido com uma mônada. Ó, o halo, né? O halo solar, muito parecido com o CD e muito parecido com o símbolo de uma mônada também, né? O Sol, ó. Filmagem do Sol. Olha lá, ó. Um ponto focal. Tá vendo? Esse aqui é o Sol, né? O halo solar. Pode pesquisar aí Sun Halo, ó, no Google, que você vai achar. Muito parecido com a transmissão da mônada, o repositório da mônada. E é mais ou menos isso aí. Então, aí fica aí explicado, pessoal. O espírito não se fractaliza, né? É como se você pensasse o seguinte: eu estou jogando um jogo, eu criei vários personagens dentro do jogo. Eu, que estou fora do jogo, eu não estou me fractalizando. Eu estou completo, né? O que está se fractalizando é o jogo, beleza? Eu posso criar vários personagens dentro de um jogo e eu continuo inteiro. Eu estou fora do jogo, né? Não estou me fractalizando. Então essa é mais ou menos essa visão que a sabedoria hiperbórea dá do espírito. Imagina o seguinte: eu estou jogando um jogo, eu sou o espírito, estou fora do computador jogando o jogo. A mônada é o programa que está rodando, programa central, seria ali a minha conta no jogo, vamos dizer assim. E dentro da minha conta tem vários personagens, que são os fractais da mônada. Beleza? Eu uso isso que eu acho mais fácil de entender, tá? Não leve a coisa tão ao ponto literal, mas é mais ou menos isso que eu entendo da coisa, beleza? E a questão dos repositórios, né? Os chakras, como sendo repositórios, eles guardam todas as suas experiências, né? E aqui é um ponto interessante. Os chakras também são usados para passar de geração em geração, né? Os traumas ou as experiências que você teve e, entre aspas, não resolveu, né? Então, por exemplo, o pessoal que faz regressão de vida passada, eles encontram muito isso. Às vezes a pessoa nasce com deficiência, por exemplo, deficiência na perna. Ele puxa nos registros acásticos, né, através de uma sessão de hipnose, e ele percebe que a pessoa sofreu um trauma grande no chakra da raiz, né, e afetou a perna dela. Ou, por exemplo, a pessoa durante a vida ela tem muita infecção, muito problema na garganta. Ela puxa nos registros
e ela descobre que a pessoa teve um trauma muito grande nessa região do corpo, né? O que afeta até as outras vidas dela, entendeu? Eu gosto de usar o exemplo do disco de vinil. Imagina que o trauma, ele risca o chakra, né? Ele faz É como se você pegasse um disco de vinil e você riscasse ele. Você faz um risco, né? Você faz um corte nele e a música não roda, entendeu? A música começa a girar, o disco começa a girar. Quando chega no risco, a música trava, né? É mais ou menos assim que funciona o trauma. O trauma, ele bloqueia o chakra, né? Ele bloqueia, como se você pegasse um disco de vinil e riscasse ele, entendeu? Então a energia não flui, a música não roda, né? O disco está quebrado. E é para isso que existe as terapias holísticas, aí, o pessoal que faz regressão de vidas passadas, é para resolver esses traumas dos chakras, tá? Para a energia fluir entre os chakras. E os chakras, dentro da visão da sabedoria hiperbórea, eles são repositórios, né? Então cada chakra é um repositório com todas as vidas que você já passou, todas as experiências que você já teve. E isso é até comprovado pelo pessoal que faz regressão de vidas passadas, porque é através dos chakras que eles encontram ali solução até de certos problemas que a pessoa está enfrentando na vida dela. Então, pessoa bloqueio sexual, pessoa com bloqueio na fala, às vezes até com deficiência no corpo, tudo relacionado aos chakras, né? Eu gosto do exemplo do disco de vinil, né? Um disco riscado, é um chakra que está com bloqueio, é um disco riscado, é um disco que você põe na vitrola, ele toca até chegar no risco, ele trava, né? O chakra está travado por um trauma ou por um bloqueio, né? E é mais ou menos isso aí. E também fazendo um paralelo com o filme do Matrix, né? Aquela cena do download, né? Quando eles fazem um download no Neo, sempre que o Neo vai aprender uma arte marcial, pro Neo aprender as coisas dentro da Matrix, eles fazem um download, né? Um insight. Tá vendo aqui, ó? Tô carregando um programa. E é usado CDs, né? Eles pegam CDs ou disquetes com os programas e inserem no Neo, pro Neo aprender. E eu acredito que isso é feito também através dos chakras, né? Esses repositórios, eles inserem. Então, por exemplo, se você nessa encarnação vai pagar lá um karma, entre aspas, né? O karma aí de uma vida passada. Os arcontes inserem essa programação no seu chakra. Então você vai ter que passar por aquilo, né? O chakra é meio que uma coisa programada. Eles inserem aquela programação daquele trauma no seu chakra e aí o disco roda e você vai ter que passar por aquilo. Ou pode até ser usado para habilidades, né? Às vezes fazer ali um download de uma habilidade, alguma coisa. Tem muitos casos de pessoas que aprendem as coisas de uma velocidade muito rápida, né? Isso tá ligado com os chakras, né? Eles podem fazer um certo insight em você aqui. Por exemplo, numa canalização, muitas vezes, tem muitos casos até de pessoas que aprendem a falar outra língua, assim, de uma maneira muito rápida, ou às vezes até em canalização fala outro idioma. Isso está ligado com os chakras, tá? É como se fizesse um download direto ali do registro akáshico, direto no seu corpo, beleza? E é o que eu falei, dentro da visão da sabedoria hiperbórea, tá? Aí pelo menos o que eu entendi, os chakras, esse aqui eu vou explicar no próximo vídeo, isso aqui já é mais complicado. Mas ó, imagina o seguinte, o espírito foi associado à mônada, e a partir da mônada que se criam os fractais e que seriam as almas, né? As almas seriam fractais da mônada, beleza? Mas o espírito, né, ele está fora de tudo isso. É o exemplo que eu dou do jogo, né? Se eu liguei o computador, abri um jogo, criei uma conta, e dentro dessa conta eu vou criar vários personagens. Quem é o espírito? O espírito sou eu que estou fora do computador, estou jogando. A mônada é o próprio jogo, o servidor central, né, o ponto zero aqui, ó, o servidor central do jogo. E os fractais, as almas, são os personagens que eu criei dentro do jogo, beleza? Tanto que essa estrutura aqui, ó,
das notas musicais. Essa é a estrutura das notas musicais, é a estrutura da árvore genealógica, é a estrutura da divisão molecular, é a estrutura da divisão do seu DNA. Toda a matriz é baseada nessa estrutura de fractalização através de pirâmide. Ó. Então tem um ponto central, através dele todo o resto são fractais. Né? Essa é a estrutura da mônada, que é o programa da realidade. Tá bom? O espírito é o que está fora jogando. Essa é a visão que eu tenho, beleza? E é mais ou menos isso aí, né? Aqui o exemplo que eu dei do jogo, né? Então, cada personagem é um fractal da mônada, tá? Não é o espírito. O espírito está fora de tudo, jogando, né? É o exemplo que eu dou, que eu acabei de falar. A pessoa que está jogando videogame cria vários personagens no videogame. Mas a pessoa que está jogando não se dividiu, não se fractalizou. Ela está completa. O videogame que se dividiu, beleza? E é isso. E aqui, como eu mostrei, né, a questão da estrela, muito parecida com a mônada. Né? É uma teoria que eu tenho, de que as estrelas são mônadas que transmitem dentro do firmamento. O Sol, muito parecido com a mônada. Né? E também uma outra teoria que eu tenho é que cada filho, né, quando você tem um filho, isso aí até o Miguel Serrano fala no livro dele, eu vou trazer depois, mas um filho é um novo personagem. Né? Eu costumo falar que o filho é um novo personagem. É como se você criasse mais um personagem ali no programa da mônada. Imagina que a mônada é o The Sims, né? E o filho, você está criando ali um novo personagem ali dentro do The Sims, né? É mais ou menos por aí. Para quem entende de jogo, né, sabe o que eu estou falando. E é isso, né? Eu acredito que o filho é mais uma nota musical, né, dentro da mônada. Tanto que essa é a base da árvore genealógica, né? É a mesma base da árvore genealógica, da base da divisão das notas musicais, é a base da divisão molecular, celular, é a base da divisão do DNA, é toda essa estrutura aqui, ó. É uma base de árvore fractal. Bom, e é isso aí, tá? Eu vou continuar no próximo vídeo a questão dos chakras, tem bastante coisa para falar dos chakras, né? E lembrando que essa é a visão que eu tenho, que eu entendi, tá? Da sabedoria hiperbórea. E só fazer um adendo aqui, eu até fiz esses vídeos porque um pessoal falou pra mim do aquele tal de Jan Van Allen, né? E eu fui ver alguns vídeos desse cara, tá? O pessoal até falou, o seu canal é meio parecido com o dele, mas não, tá? Eu não tenho nada a ver com esse cara, não. Eu tava vendo alguns vídeos desse cara e ele tá falando que o Javé tá doente, né? Ele fala que o Demiurgo tá doente e que a gente tem que encarnar para encontrar, para ajudar a curar o Demiurgo, para encontrar a cura e não sei o que. É o seguinte, gente, eu não gosto de falar do trabalho dos outros, né? Mas como um inscrito aí acabou falando desse cara, isso aí que ele tá falando pra mim não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver, essa história de que o Demiurgo tá doente, isso aí é engano da sinarquia, tá? Não tem nada a ver com isso daí, isso aí não tem nada a ver com sabedoria hiperbórea, não tem nada a ver nem comigo, nem com a minha opinião pessoal, tá? O Demiurgo não está doente, tá? O Demiurgo não está preso na criação dele, nada disso, isso é papo furado da nova era, tá bom? O Demiurgo criou esse lugar, ele gosta desse lugar e ele quer que você fique aqui dando sentido para esse jogo, tá bom? O que a sabedoria hiperbórea fala, o que os gnósticos falam, que eu me considero mais um gnóstico, é que a gente tem que sair do jogo, sair, abandonar esse jogo, né? Entendeu? Não tem que ficar aqui dando sentido, não tem que ficar aqui evoluindo e acabou, é acabar com essa história, entendeu? É se libertar. Tanto que no próprio livro do Serrano, ele fala que os autos iniciados ali até da SS, ali do pessoal ali do hitlerismo esotérico, eles tinham a visão até de enfrentar a mônada, né, de vencer a mônada e sair do jogo, né? Eu vou trazer isso mais pra frente depois,
Mas essa questão de que Javé tá doente, ai, o Demiurgo tá doente, não sei o que lá, ih, esquece isso aí, gente. Esquece isso aí, tá? Isso aí é desorientação, beleza? Esse universo, o Demiurgo criou desse jeito porque ele quis, tá? É um universo estranho, demente, onde as coisas se matam, tá bom? É a lei que ele criou porque ele quis, e a gente veio aqui, ficou preso e a gente tem que sair daqui, tá bom? Todo o resto é desorientação, né? Essa história de que a gente tem que ajudar, tem que evoluir e popopó, é tudo desorientação, tá? Eu sigo a linha gnóstica, eu acredito a linha gnóstica, que é sair daqui, tá? Esse universo tem as leis dele aí que o Demiurgo criou. Eu não tô nem aí pro Demiurgo, tô nem aí para as leis que ele criou, e eu quero sair desse lugar para sempre, entendeu? E acabar com essa história. O resto para mim é desorientação, beleza? Então, esquece essas coiseiras aí, tá? Eu não tenho nada a ver com isso daí. E não sei nem de onde esse cara tirou essas histórias, né? E é isso aí, tá? Eu sigo a linha gnóstica, que é sair, abandonar, separação, tá bom? Esse universo tem as leis dele, umas leis dementes, né? Onde tudo tem que consumir tudo, é um lugar demencial mesmo, estranho. As criaturas se matam, as coisas se matam, tudo envelhece, apodrece, né? A entropia do tempo. É um lugar estranho, demente, né? E o que eu busco é sair daqui, né? Essa é a visão que eu sigo, é a linha que eu sigo, né? Eu sigo a linha gnóstica, eu tenho um pezinho ali na sabedoria hiperbórea também, que eu gosto muito, mas é isso aí, eu sigo a linha de separação, tá? Acabou, esse universo tem os problemas dele e eu não tô nem aí com ele, eu quero sair fora, beleza? Essa é a visão que eu sigo. O resto pra mim é papo furado e desorientação, tá bom? Não tem nada a ver com essas coisas não. Só pra falar aí pro inscrito até que tava perguntando, né? A questão do Jean Van Allen. Eu não tenho nada a ver com isso daí, tá? Essa história de que o Demiurgo tá doente é papo furado. Ninguém, não tem nada doente. O Demiurgo criou esse universo demente porque ele é demente mesmo e criou isso aqui do jeito que ele quis, tá bom? Não tem nada a ver com ele tá doente, precisa de ajuda, não, tá? Isso aí é papo furado, beleza? Então a visão que eu sigo é essa. É a visão de que a gente tem que sair daqui, que é a visão mais gnóstica mesmo, tá bom?